Olá, eu sou a Beatriz, aqui da 25ª IEQ. Sou a esposa do Diego e nós temos uma filha Valentina de 4 anos. Hoje o tema que eu vou falar para vocês é descobrir o seu propósito em Deus. Muitas pessoas vêm me perguntando, geralmente assim, ai Bia, principalmente eu trabalho com células aqui na igreja, né? Eu queria descobrir o meu propósito. E o propósito de Deus vem lá do início, desde a criação. Porque o Senhor, Ele nos criou como imagem e semelhança dEle. Primeiro que o Senhor, Ele é tão soberano que Ele não faz nada sem um propósito. Antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. Então, o que eu falo? Depois, com esse propósito, o que acontece? Veio a vida de Jesus. E Jesus, Ele nos deixou, vou falar um versículo aqui que é sobre isso que eu vou falar, Ele nos deixou lá em Marcos 16:15. E Ele disse, Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito, assim como eu muitas vezes, desde a minha conversão, eu ficava perguntando, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vou, Pai? Qual é o propósito de eu estar ali, estar aqui? O propósito que eu tenho para dizer aqui é o id de Jesus. Esse é o propósito. E com o id de Jesus, eu creio que vem muitas outras coisas. Às vezes o Senhor nos coloca em alguns lugares, algumas situações, e nós sempre ficamos perguntando por quê. Eu venho te dizer que existe um propósito sobre onde você está. Às vezes você está num ministério, está num relacionamento, num namoro ainda, que não chegou a um casamento, porque o propósito do casamento é bem além, né? E você está num emprego, em algum lugar, e você fica se perguntando, Senhor, por quê? Aí tem um propósito. O Senhor te colocou aí por alguma pessoa, por algum sentido que você tem que dar a sua vida nesse lugar. Não viva uma vida como se não fizesse sentido, como se a gente levantasse e a gente falasse assim, ai, Senhor, eu quero que o dia acabe logo, que chegue ao fim. Isso é uma vida sem propósito. E o Senhor me escolheu e te escolheu para ter um propósito com Ele diariamente. Busque ao Senhor. Busque Ele logo pela manhã, nas suas primícias. Entregue ao Senhor as suas lutas, que Ele vai te responder. Se você de repente está num emprego e você às vezes está perguntando, Senhor, por que eu estou fazendo aqui? O Senhor tem um propósito pela sua vida lá. Talvez é alguém que o Senhor quer que, através do seu testemunho, eu sempre falo, né, que eu vi um vídeo uma vez que um pregador falava assim, viva o Evangelho, se preciso for pregue. Então às vezes você está lá e aquela pessoa precisa ver qual é a forma que você tem, qual é o agir que você tem com Deus. E através do seu testemunho, um testemunho vivo que é estar lá, a pessoa vai entender que ela precisa buscar a Deus. E aí, hoje eu estou falando de emprego, né? E aí, talvez esse propósito já tenha se cumprido. E às vezes você continua maçante naquele lugar. Talvez o seu propósito teve início, meio e agora ele tem fim. O Senhor talvez quer te usar em outro lugar, em outro departamento. Mas tudo é o quê? O id de Jesus. Nada muda do id de Jesus. Talvez na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, a gente às vezes na correria faz tudo correndo. Às vezes eu encontro o propósito de Deus lavando os calçados da minha família. Às vezes Deus fala comigo lá, sabe por quê? Porque lá eu estou no lugar porque eu fui criada para servir a minha família com amor, com dedicação. E lá o Senhor fala comigo muitas vezes, porque lá eu estou entendendo um propósito que não é só lavar um calçado. Enquanto eu lavo, eu abençoo os pés da minha família. E aí eu falo, Senhor, aonde esses pés pisar, será terra ganha. E aí eu estou cumprindo o que? O propósito do id com a minha casa e com a minha família. Quando eu encontro uma pessoa na rua, eu falo de Jesus. Às vezes eu não tenho uma palavra para falar, mas eu falo assim, olha, é um morador de rua, alguém que pede um dinheiro. E eu sempre tenho umas moedas ali para dar e eu falo assim, o Senhor vai mudar a sua história. Você crê que o Senhor pode mudar a sua história? O Senhor não te fez para pedir migalhas, para ficar pedindo. O Senhor te fez para ser uma grande mulher, um grande homem de Deus. Esse é o propósito do Evangelho, do id na sua vida. Então essa é a palavra que eu queria deixar ao seu coração. Cumpra o propósito, faça o id de Jesus. Fale do amor dele, fale que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma.
vá, continua, siga em frente. E aí, qual que é o propósito final de tudo isso? A vida eterna. Nós lutamos, fazemos tudo isso para quê? Para a eternidade com Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de vocês e sempre façam o ir de Jesus, aonde vocês forem.